Eu não sei se quem teve a oportunidade de assistir hoje os centros de mídia. Na verdade, essa semana eles estão fazendo como se fosse uma recuperação, tá? Então, eles estão revendo alguns conceitos que vocês já viram nas 2 semanas, que são aí de aprendizagem. Então, eles estão revendo novamente. Então, no roteiro de vocês de hoje, também é uma revisitação de algumas coisas que já foram faladas, o que vai aparecer lá. Então, eu coloquei algumas coisas que já começou a trabalhar, que é a questão do perímetro. Lembrando que perímetro é a soma dos lados, né? E esses lados, ele tem que ter a mesma unidade de medidas. Ela não pode ser diferente. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo, se todos os lados dele for centímetro, ok, eu posso somar. Se eu tiver, por exemplo, um retângulo, eu tenho lá 2 que são centímetro e 1 que é metro. Então, eu tenho que pegar a unidade de metro, transformar em centímetro. Vamos lembrar uma coisinha que é muito importante. Figuras geométricas, nós estamos sempre medindo em centímetros, tá? Porque a gente acaba utilizando a regra para poder fazer as medidas. Então, não podemos esquecer disso. Agora, se eu falasse de um outro tipo de área, então, por exemplo, se eu falasse de um terreno, eu não vou falar que ele tem unidade de centímetro. Eu vou falar que o terreno tem a unidade de metros. Ou eu posso falar que ele tem o valor de hectares, que é a medida do lugar. Então, isso eu posso usar como medição também, para vocês não esquecerem. Então, o que é importante hoje? Hoje eu vou falar sobre o triângulo. Então, na verdade, triângulo é um polígono que tem... Então, vamos lá. Triângulo, né? É um polígono. Quando eu falo polígono... Acho que aqui não sei tudo isso. Polígonos. Quando eu falo em polígonos, eu estou falando de figura geométrica. É disso que eu estou falando. Nós estamos falando sobre figuras, tá? Nós temos 3 tipos de triângulos, tá? Então, o primeiro triângulo que nós temos é chamado de triângulo equilátero. Então, é isso aqui, ó. Então, o triângulo equilátero, que na verdade, o que ele significa, tá? Esses 2 tracinhos que eu estou colocando em torno dele, que eu estou dizendo referente ao seu segmento de reta, ok? Então, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que a medida do triângulo, então, seus lados, ele tem o mesmo valor numérico. Agora, no caso, se eu tivesse... Quero pegar um exercício aqui. Se eu tivesse agora um triângulo escaleno, no nosso caso, o triângulo escaleno, deixa eu desenhar. Ele tá igual. Espera só um pouquinho só. Deixa eu precisar pegar um desenho pra ficar igual, pra ficar legal.
Espera só um pouquinho aqui, já precisa pegar um triângulo aqui certinho. Aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho certo aqui. Então, vamos lá. O que nós temos referente ao triângulo escaleno, tá? Então, se do equilátero é igual, então nós temos que do escaleno tem os lados diferentes. Então, nós temos que as medidas, elas não são iguais. Ela não é igual a outra, então elas são diferentes. Então, eu posso ter uma medida aqui valendo 8, eu posso ter uma medida aqui valendo 7, e na minha base eu posso ter uma medida valendo 5. Tiro uma foto dessa parte aqui, printa a tela para vocês. Essa é a nossa aula, eu tô gravando aqui no celular. E aí, mais tarde, eu já vou disponibilizar para vocês lá no YouTube essa aula. Pode apagar aqui? Pode. Pode. Aí, nós temos um terceiro triângulo, que nós chamamos de triângulo isósceles. Nesse caso aqui, o triângulo isósceles, ele tem somente, então, tem dois lados iguais. Então, na verdade, eu só vou ter a mesma medida de dois lados. Então, se aqui mede 5, aqui também tem que medir 5, tá? Então, são esses 3 tipos de triângulo que nós temos. E aí, vamos entender o seguinte, ó. Quando falamos de triângulo, então vamos aprofundar um pouquinho aqui a ideia. Lembrando que, se eu olhar ela de frente, como vocês estão olhando, que é a parte de cima, nós chamamos que nós estamos olhando a área do triângulo. Aquilo que a gente consegue visualizar na sua superfície. Lembrando que o triângulo, a gente consegue retirar ele quando a gente tem um quadrado. Se a gente lembrar da última aula, se eu formar um quadrado e fazer a minha diagonal dentro desse quadrado, eu tenho uma formação de triângulo. Ela tá aqui, ó. Eu tenho uma formação de triângulo na parte inferior e eu tenho uma formação de triângulo na parte superior. Quando eu trabalho com o triângulo, quando eu trabalho com a sua área, então nós temos a seguinte fórmula que nós vamos trabalhar quando a gente trabalhar com área. Então temos o seguinte, ó, área que é igual. Então, o que nós temos do triângulo? Eu tenho a minha base do triângulo, base, vezes o valor da sua altura, dividido por 2.
Por que divide por 2? Porque na hora que a gente trabalha com a diagonal do quadrado, eu estou usando a metade dele para formar o triângulo. Então, eu não uso a área como um todo, eu só uso a sua metade. Então, é essa fórmula que nós vamos trabalhar para determinar a área do meu triângulo. Lembrando o seguinte, se eu estiver trabalhando com alguma unidade de medidas, elas têm que aparecer no meu resultado. Lembrando, já que é área, lembra que área ele sempre vai ser elevado ao quadrado. Pode apagar aqui? Pode. Vamos dizer, meus amores, que vocês tivessem o seguinte exercício, ó. Deixa eu pegar aqui pra gente discutir o exercício. Vamos aqui, ó. Número 1. Dados triângulo, determine a sua área. Então, vamos dizer que ele desce assim para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu vou colocar o seguinte triângulo. Eu tenho triângulo retângulo, que vocês já aprenderam já com a professora. Então, vamos dizer que ele dá para vocês que o valor da base é igual a 4 centímetros. E ele fala para vocês que a altura do triângulo é igual a 5 centímetros. E o exercício quer saber o valor da área, ok? Então, eu quero saber quanto que vale essa área toda formada nesse triângulo. Então, eu só vou usar a fórmula que está ali, ó. Então, nós temos área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, como informação, ó, base é a parte inferior que nós temos. Então, a nossa base vale 4. Vezes o valor da altura. Então, na verdade, o tamanho do meu triângulo é igual a 5. Dividido pelo número 2. Então, primeiro, ó, para ficar fácil, primeiro eu vou fazer a multiplicação e depois eu faço a divisão. Então, primeiro eu vou multiplicar 4 vezes 5, 20, dividido pelo número 2. 20 dividido por 2, a área é igual a 10. Lembrando o seguinte, ó, já que nós estamos trabalhando com a área, aqui a minha unidade está em centímetros, então vai ficar centímetro ao quadrado. Dúvida aqui? Não. Pergunta? Professora, Fale. não dá para enxergar. Não? Não dá mesmo, prof. Você tem que virar um pouquinho mais para sua esquerda. Para minha esquerda? Isso. E agora? E agora? Ficou melhor? Alguém me responde. Ficou. Ficou? Ficou. Se não dá pra enxergar, é só dar o zoom. É mesmo?
Ficou bom? Agora vamos dizer que você tivesse assim, ó. Deixa eu pegar um exercício. Eu gosto dos livros, porque o livro é bom para pegar exercício. Vou botar uma letra B aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam o que eu quis dizer referente à área. Vamos lá. Letra B. Eu tenho um triângulo. Vou pegar aqui um triângulo equilátero, tá? Então, o valor da minha base, vou fazer um pouquinho maior, pra vocês enxergarem. Vamos dizer que o valor da minha base aqui é igual a 8 centímetros, ok? E que nós temos, vou colocar aqui bem aqui no meio, só para dividir aqui para falar que é a altura do triângulo. A altura do meu triângulo é igual a 6 centímetros. Vamos lá, pessoal. Eu quero ver se vocês falam para mim qual é o valor dessa área. Vamos calcular? Quero que vocês calculem quanto equivale essa área. Quanto que deu a área? Tô pedindo para vocês calcularem. 12 centímetros quadrados. Vamos calcular, entendeu? Quanto você falou? O seu? 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados. Vou colocar a resposta do colega aqui. Todo mundo chegou na mesma resposta que o colega? Ou tem uma resposta diferente? Então, eu vou pegar a do colega, então, aqui. Área é igual a base vezes a altura dividido pelo número 2. Então, a base é o que está embaixo. Base é o número 8. Vezes a altura do nosso triângulo é igual a 6. Dividido por 2. Então, vocês têm 8 vezes 6, 48. 48 dividido pelo número 2. Então, vai dar 24 centímetros ao quadrado. O que você fez já? O que aconteceu para o seu ter dado o número 12? Quem falou 12 centímetros quadrados aqui para mim? Qual que foi o erro aqui? Pode ser para a professora? Querem tentar fazer mais um? Sim. Sim, mais um? Então vamos lá? Colocar mais um aqui, ó. Preciso que vocês falem comigo, para saber se estão aprendendo ou não. Então vamos lá, ó. Letra C. Deixa assim. Altura. Vamos lá. Letra C. Me dá o valor para mim. Qual é o valor da área? Faça com calma, faça com cuidado que vocês conseguem chegar no resultado.
São 10? 10? Então vamos lá. 11 também. Vamos lá, um falaram 10 centímetros quadrados. Vamos ver se é o resultado. Todo mundo chegou em 10 centímetros ou alguém chegou em um outro resultado diferente dele? Eu cheguei em 10. 10? Também. Todo mundo chegou em 10. Então vamos conferir aqui. Área é igual a base vezes a altura dividido pelo número 2. Então a nossa base é o número 10. Vezes a altura do triângulo é o número 2. Vamos dividir pelo número 2. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação e depois a divisão. 10 vezes 2, 20. Dividido por 2. Então, vamos dividir aqui, ó. 20 dividido por 2, área 10 centímetros ao quadrado. Quem chegou no resultado está de parabéns. Ter chegado no resultado. Dúvida aqui em questão da área? Alguma pergunta? Não. Nenhuma? Não. Tranquilo, então? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui um exemplo número 2. Adriana? Oi? Oi. Dri, eu vou sair da reunião aqui, porque agora a gente vai começar a reunião do nivelamento. Então, assim que você terminar aí, você vai pra lá, tá bom? Tá bom. Beijo, boa aula. Obrigada, bonita. Vamos dizer aqui, pessoal, ó. Ô, Pro, Oi? até que horas é sua aula? Nós vamos até as 4. Até 10 para as 4, mais ou menos. Porque tem gente que tá na escola. Então tá umas 10 para as 4. Agora é 3h30. Mais uns 10 minutinhos de aula. Então vamos aqui, ó. Descubra. Vamos ver se vocês estão atentos. O tipo de triângulo. Lembra que eu falei 3 tipos. Eu falei que nós temos o triângulo isósceles, triângulo equilátero e o triângulo escaleno. Então, foram os 3 tipos que eu falei aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar os 3 triângulos e vocês irão dizer qual o tipo de triângulo e por quê, tá? Então, aqui, desculpa, é justifique. Então, eu vou colocar aqui o primeiro triângulo. Vou apagar esse aqui. Então, vamos lá, bonitos. Olhando para o primeiro triângulo. Vamos lá, tem um triângulo. Ó, a pergunta é: descubra o tipo de triângulo e justifique. Justificar é explicar o porquê que você está dando o nome desse triângulo, ok? Então, vamos lá. Olhando para o primeiro triângulo que vocês têm aí. Da alternativa A.
Que tipo de triângulo ele é? Ele é escaleno, ele é um triângulo isósceles ou ele é um triângulo equilátero? Não me deixe falando sozinha! Qual o tipo de triângulo esse primeiro aqui, ó? Sexuano A, sexuano B, cadê vocês? Lembra que você tem que pensar dos lados. Fala, Heloísa. Eu? É, pode falar. Qual que seria o primeiro triângulo? Como é que ele chama esse primeiro? Triângulo de perímetros? Não, eu quero saber o nome do triângulo. Não tô falando do perímetro, tô falando do nome agora. Vamos olhar aqui, ó. Vamos, ó. Como a Heloísa, todo mundo olhando aqui pra lousa, ó. Essa medida é igual a da base? Sim ou não? Não. Não. Essa medida é igual a da... A que está em cima e que está aqui na base. É igual? Sim ou não? Não. Então, o que acontece? Se os três lados são diferentes, então nós vamos chamar de escaleno. Não pedi para justificar? Então, qual que é a justificativa? São medidas ou lados diferentes. Eu não tenho a mesma medida, ok? Vamos olhar aqui. A letra B. Esse triângulo aqui, ó. Deixa eu aumentar a abertura aqui, está errado. Vamos lá. Qual seria esse triângulo aqui? O triângulo isósceles. Porque ele tem dois lados iguais. Essa medida... Ah, tá. Essa medida... Olha aqui, ó. Vou fazer com o dedo, para ficar mais fácil, ó. Essa medida... Você falou que é igual a essa, ok. Se eu fizesse isso daqui, ó. Vou pegar essa mesma medida que tá aqui. Se eu fizer assim, que triângulo seria agora? O triângulo equilátero. Equilátero, porque eu tenho medidas iguais. Então, equilátero tem a mesma medida. E por último ali, que é a minha letra C, qual seria esse triângulo agora? Não me deixem só, gente. Fala com a professora. Isósceles. Isso mesmo, isósceles. Então, nós temos duas medidas iguais. Dúvida aqui, pessoal, referente ao tipo de triângulo? Há alguma pergunta? Não. Nenhuma certeza? Nenhum. Então, vamos dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar um exemplo aqui, um outro exemplo, tá? E aí eu quero que vocês me respondam, tá? Vamos por exemplo número 3 aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu aproveitar aqui hoje. Ontem foi a Júlia. Lohara. Oi. Hoje você é ajudante do dia. Você pega o nome de todo mundo e me manda no meu particular hoje, tá bom? Tá. Aí você me manda pra professora. Tá bom. Obrigada. Cada dia a professora pega um pra anotar o nome, pra ficar mais fácil. Então vamos lá. Um triângulo escaleno. Tem lados. De 12 centímetros e 15 centímetros. Então, vamos lá. Pode o terceiro lado medir 12 centímetros. Então, vamos lá. Um terceiro exemplo com uma pergunta aí para vocês pensarem. Não deixa a professora falando sozinha, hein? Não vou pensar que eu tô sozinha na sala. Então, vamos lá. Terceiro exemplo. Então, ele fala assim, ó. Um triângulo escaleno tem os lados de 12 e 15 centímetros. Então, imagina o seguinte. Eu tenho um triângulo escaleno que tem uma medida de 12 e uma outra medida de 15 centímetros. Pergunto para vocês. Referente ao o triângulo escaleno. As suas medidas, elas são iguais?